Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentadora aqui do canal, e hoje estamos aqui presentes para podermos falar sobre o maior problema do Santos de 2026. Qual é o maior problema do Santos em 2022? E é um problema que eu posso falar que também talvez tenha sido o maior problema do Santos em 2021, tá? Quero deixar claro que eu queria fazer esse vídeo em casa. Hoje, como eu não tô em casa, não tenho todas as ferramentas que eu usaria para esse vídeo, de mostrar várias notícias na tela, tudo mais. Vai ser um vídeo muito mais falado, um vídeo muito mais aqui conversado com vocês, mas que eu vou tentar trazer todas as situações e provas e convicções que eu tenho do porquê este problema que apresentarei neste vídeo é o maior problema do Santos neste ano, e é o problema que está fazendo o Santos ter tantas dificuldades para conseguir se levantar este ano. Seria ele técnico? Seria ele jogadores? Seria ele comissão? O que seria o grande problema do Santos 2022? Bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre ele. E ele tem um nome muito simples, se chama Projeto de Futebol. Para mim, o grande problema do Santos em 2022 é um só, o projeto de futebol. O projeto de futebol do Santos é um projeto montado em cima de diversas rupturas e problemas. Por que quando eu coloco ele como o maior problema de 2021? Porque eu acho que em 2021 o Santos teve um projeto com o Ariel Holan, que foi cortado pelo próprio Ariel Holan, pediu demissão, e aí pegou o Santos de calças curtas e o Santos não conseguiu se reconstruir. Então, eu diria que o problema em 2021 do Santos foi de reconstruir um projeto e fazer uma retomada de caminho para levar o Santos ao caminho certo. Então, contratou um homem forte de futebol que não fez um exímio trabalho, que foi o Mazuco, né, o André Mazuco, fez um trabalho que beira ao péssimo, né? Não vou falar que foi péssimo, que nem muita gente fala, porque ele, por exemplo, trouxe o Lucas Pires, porque ele, por exemplo, trouxe o Eduardo Bauerman, então ele trouxe alguns jogadores importantes, mas para resolver a situação no momento, ele foi bem ruim. E também trouxe técnicos que quebravam totalmente o perfil do projeto inicial. Esse projeto inicial era um Ariel Holan para tentar fazer um Santos mais propositivo, para fazer um Santos mais inventivo, um Santos que utilizasse as peças dele de uma forma mais para cima, mais voraz. Trouxe um técnico que fazia muito contrário. Começou com o Diniz, com um técnico de proposição, que já não era o mesmo estilo do Holan. Depois trouxe o Carille, que era um técnico com um perfil completamente oposto. Ou seja, ruptou, quebrou o seu projeto de futebol de 2021. Mas tudo bem, porque quando trouxe o Carille, a gente estava numa situação de poder cair, né? Então, trouxe o Carille justamente para tentar dar um impacto no Santos. E trouxe o Dracena para o mesmo efeito, para dar um impacto no Santos. Para trazer um cara que tivesse um bom vestiário, principalmente, empolgasse os jogadores e, pelo ânimo, pelo discurso, conseguisse fazer com que o Santos subisse de evolução. Deu certo em 2021. A gente conseguiu sair do rebaixamento em 10º lugar. O Carille fez um trabalho bem interessante no Santos. Tanto que sou grato ao Carille e não acho o Carille fraco, que nem muitos santistas gostam de falar, não. Muito pelo contrário, acho um técnico estudioso, bem inteligente e não fazia o simples. Que nem muitos canais adoram falar, o Carille fazia o simples. Não, gente, o Carille não fez o simples no Santos. Tanto é que não fez o simples que ele mudou o esquema tático do Santos várias vezes, mudava para 3-5-2, mudava para 3-4-3. O time tinha várias posturas durante a partida, às vezes eu jogava com bloco alto, às vezes abaixava o bloco. Então era tudo aquele time, menos um time simples. Ele fez peças limitadas a jogarem, fez um esquema bem complexo. O Carille foi ser simples no começo de 2021, quando ele tentou implementar o 4-3-3 com as posições ideais, que ele considerava ideais no Santos. Neste momento, Fábio Carille foi simples. Neste momento, foi a derrocada do treinador Fábio Carille, foi onde ele caiu de rendimento e onde ele acabou perdendo o emprego dele. Então não teve essa simplicidade que muitos tentam plantar no Carille só por ele ser o Carille, sabe? Então assim, a gente teve um projeto de 2021 muito quebrado. E aí a gente entra no maior problema, na minha visão, de 2022. Qual que é o maior problema de 2022? O projeto de futebol. Ele é construído de forma totalmente errada pelo Edu Dracena, né? Quando eu falo que para mim o maior culpado do problema do Santos neste ano é o Dracena, é por conta disso. É óbvio, temos o Rueda, tínhamos o Schalke, que segurava muitas contratações, tínhamos o Rueda, que está com um lado financeiro e não está sabendo também contratar também pro lado futebolístico, temos os próprios técnicos que também não estão tendo um rendimento muito bom, seja o Carille, seja o Bustos, mas a gente tem que lembrar da coordenação de futebol. Quando o Rueda chama o Edu Dracena para comandar o futebol do Santos, ele dá carta branca, ele chama de carta branca pro Dracena. Ou seja, tudo que fosse relativo ao futebol e tivesse dentro do orçamento do clube seria cuidado pelo técnico Edu Dracena. E aí entra no ponto de incoerências. Por quê?
Edu Dracena comete uma série de incoerências desde que ele entra no departamento de futebol do Santos. E é isso que eu quero falar aqui no vídeo, as disrupturas, as quebras de pensamento, as quebras de ideia do departamento de futebol que fazem com que a gente chegue agora, no dia 22/4, no dia 22 de abril de 2022, sem um projeto de futebol claro, com o Santos tentando tomar forma, porque por 4 meses o Santos não tomou forma alguma e ficou dando tiro para tudo que é lado. Se liga só. Primeiro, o Dracena, segundo várias notícias de próprio 2021, nunca gostava tanto do trabalho do Carille. Isso já estava meio explícito, ele sempre falou que tinha desconfiança sobre o trabalho do Carille, não tinha convicção sobre o trabalho do Fábio Carille, ele nunca tinha essa certeza sobre o trabalho de Fábio Carille. E entra o ponto, se você não tem certeza sobre o trabalho do seu funcionário, o que você faz? Você demite. Você tenta contratar alguém que combine com suas convicções. Você não vai fazer um projeto de futebol para uma pessoa que você tem certeza que vai dar errado. Então, basicamente, o que o Dracena fez? Ele fez um projeto de futebol, toda uma contratação, todo um elenco pensado no técnico que ele não queria. E aí, quando o técnico que ele não queria propunha contratações que, na minha visão, eram ruins mesmo, como foi o caso do Clayton, como foi a permanência do Daniel Guedes, como foi pedir o Richard do Atlético Paranaense, ele vetava. Por quê? Porque ele não confiava no Carille. Então ele não confiava no Carille, então ele não queria contratar os jogadores do Carille. Só que se ele não contrata os jogadores do Carille, e pra mim até faz sentido, afinal os jogadores que o Carille pediu eram realmente bem ruins, ele acaba fazendo com que o trabalho do técnico seja minado. Afinal, o técnico fala, ó, quero um volante tal. Ele vai lá e não contrata, o técnico vai ficar de mãos atadas. E aos poucos o Carille foi mostrando essa satisfação, ficando de mãos atadas, errando também na escalação, aí teve o erro individual do próprio Carille, e obviamente esse trabalho ficou insustentável. Agora, qual é o ponto? Qual é o erro disso tudo? Se o Dracena não tem convicção no trabalho do técnico, e vai fazer todo esse percurso, esse percalço, não contratar, não confiar no trabalho do Carille, por que ele não demitiu o Carille em 2021? Acabou o ano, falou, obrigado, o Carille fez tudo o que a gente precisava, boa sorte na carreira. Isso tinha que ter sido feito desde o começo. E aí você montava um elenco de acordo com o técnico que você tem que você traz e que tem o perfil do time do Santos. Pra mim o Fabian Bustos, inclusive, combinava com esse perfil. Porque eu falo que o Bustos lembra bastante o Cuca algumas vezes. É um cara que liga para um futebol muito mais direto, que lembra um pouco o Cuca, que tem algumas ideias um pouco diferentes, que costuma ir melhor com times até um pouco mais fracos às vezes. Gosta de um time um pouco mais amadurecido, mais forte fisicamente, e lembra algumas características do Cuca mesmo, gente. Lembra realmente um pouco do Cuca. E aí eu lembro de uma fala até do próprio Rueda, quando assumiu o Santos, que foi que o técnico para ele poderia continuar sendo o Cuca. Então, se o Cuca era o técnico ideal para ele em 2020, 2021, por que não seria mais, sabe? Então, falar que o Bustos já não era o técnico ideal para mim já não faz sentido. E aí a gente entra em outra fase de disruptura que não faz sentido para mim algum também, que o próprio Dracena fez. Ele, quando demite o Carille, ele entra para falar, queremos um técnico de DNA ofensivo, que vá para frente, que vá para cima, que proponha jogo. E eu falo, eu gostei da contratação do Fábio Bustos. Porém, o Bustos não é esse técnico ofensivo que tem o DNA de botar o Santos inteiro para frente e tudo mais que ele falava. Ele falava como se fosse trazer um BKSS, como se fosse trazer um Sampaoli. E ele trouxe o Fábio Bustos. Então, a gente já vê que tem uma outra desconexão. O discurso do Dracena não combina com isso. Além disso, a entrevista, se não me engano, de apresentação do Bustos, ou é uma outra, ou a final do Paulista, o Dracena entra na entrevista falando, eu não entendo de tática. Isso pra mim é muito preocupante. Porque eu não sei se os senhores sabem como é feita as contratações, por exemplo, para os times de técnico. Tipo no Flamengo. O time vai, viaja, conversa com o técnico, debate ideias táticas, debate o que eles querem que o técnico faça, debate o perfil do técnico, combina com o perfil do time, debatem, às vezes chamam até outro técnico. O Flamengo consultou o Jorge Jesus para trazer o Paulo Souza, gente. Pra quê? Pra ver se as ideias casavam, se as ideias fariam sentido pro time. E o Santos não. O Santos recebe vários currículos, avalia, o cara fala ofensivo, ofensivo, ofensivo e pode ser contratado. O Bustos é um técnico que eu acho que tinha perfil do Santos, mas eu tenho muita convicção que o Santos não contratou o Bustos pelo motivo correto. Contratou o Bustos porque é um técnico argentino e eles associaram, sei lá, com o Sampaoli. E aí, entra o ponto onde o Dracena falar, eu não tenho visão de tática, eu não sei sobre parte tática, e o Rueda sempre falar, eu não sei sobre futebol, entram no ponto simples, porque você contrata um técnico com base no quê? Quem avalia o trabalho do técnico? Se o próprio dono, né, o cara que comanda o departamento de futebol, diz que não entende de tática. Você entende? Acaba ficando desconexo os discursos e acaba não fazendo sentido. E aí a gente entra na parte que não faz sentido das contratações. Por quê? Vou dar um exemplo muito claro. Ricardo Goulart.
O Dracena investe 500 mil mensal, fora bônus, pro Ricardo Goulart. Só que o Ricardo Goulart é um jogador lento, pesado e que é um cara mais finalizador, mais pro terço final, mas assim, pra entrar e finalizar. Ele combina com um estilo de jogo, por exemplo, que é feito pelo Abel Braga, que tem um cara mais pesadão às vezes ali na frente, como às vezes ele jogava com o Fred. Ele combina com um esquema de jogo que usa atacantes mais pesados, que às vezes segura mais a bola. O Santos contrata depois Fabian Bustos, que é um técnico que usa principalmente a dinamicidade, velocidade, intensidade de ataque, intensidade é palavra Bustos, né? Velocidade e objetividade. É tudo, todas as características que o Goulart não tem. Então a gente tem um projeto de futebol que contrata um jogador para ser o craque do time, que tem condições completamente diferentes do técnico que você contrata. Então é como se eu fosse contratar o Guardiola, né? E contratasse o Ibrahimovic, que tem briga com o Guardiola, para ser o craque do meu time. Não vai funcionar. Porque não é o estilo, não é o cara que a gente precisa. E isso é um exemplo. Outro exemplo é o próprio Auro. A gente tem um volante, um lateral na base, que fazia um grande trabalho, que era um cara capitão, que era um cara bom, que era um cara que tinha habilidade, e você manda o cara embora para trazer um lateral que quando esteve no Brasil sequer conseguiu ser titular no América Mineiro, que subiu da segunda divisão para a primeira em 2018. Não tem linha de raciocínio lógico para se explicar essas escolhas. Não tem. Não faz sentido. São escolhas que mostram no departamento de futebol desconexo. Porque quando você traz um jogador, como é o caso do Ricardo Goulart, em que ele não combina nada com o futuro técnico, você mostra o quê? Que você estava pensando aqui com o Carille ainda, sendo que você sabia que o próprio Carille provavelmente não ia ficar. Contratou pensando num esquema de jogo, e já não fazia sentido, tá? Porque o Goulart já não combina muito com o estilo de jogo do Carille também, tá bom? Mas beleza, você já contrata o jogador aqui, e no ponto futuro, essa contratação não faz sentido. Então você acaba jogando dinheiro fora. A gente fala que hoje o Santos preserva dinheiro, que o Santos faz uma economia boa, só que acaba se tornando uma economia burra a partir do momento em que você faz contratações que não combinam com os perfis dos jogadores. Você não pode contratar um jogador por um perfil que tem um perfil que não é o que o elenco precisa. Uma das maiores provas para mim que não faz nexo e que tem uma desconexão muito grande no departamento de futebol e o projeto de futebol do Santos é a seguinte. O Rueda deu uma entrevista para Folha 365 e falou o seguinte: a gente tem um excelente técnico fundamental nesse processo de reconstrução, que é o Fabian Bustos, e um excelente executivo de futebol, que é o Dracena. Eles indicam que tipo de jogador, que posição carente temos que ir atrás. Nosso treinador e nosso executivo chegaram e fomos transparentes. Explicamos os negócios financeiros e tudo mais. Legal. Ele deixa aqui claro, eles falam as posições carentes. Depois, eu acho que foi o Rueda ou o Carille que falou a seguinte frase: não nos pediram outro lateral direito. Não nos pediram outro lateral. As posições solicitadas foram tal, tal e tal. Aí vem a pergunta: não foi pedido um lateral? Então, por que essa notícia da UOL faz sentido? Santos vê valor alto, mas tenta contratar Xodó de Bustos. Primeiro pedido de Fabian Bustos ao chegar ao Santos foi Byron Castilho, lateral direito que pode atuar como ponta. Muitos podem me falar: Rex, é porque o Bustos queria o Byron Castilho para ser ponta. Mas se ele quer o Byron para ser ponta, porque no dia 18 de abril ele falou: Bustos elogia Ângelo e diz que o garoto é titular quando está 100%. Você percebe? Ele já tem um cara que para ele é titular quando está 100% no físico, que é o Ângelo. Então não, o Byron não estava vindo para ser ponta direita, tem muito de especular. Tá vindo para ser lateral. Foi o primeiro pedido do Bustos. Como é que o primeiro pedido do cara é um lateral direito, e um mês depois de você não conseguir contratar ele nem outro lateral, você vem me falar que o Bustos não pediu em nenhum momento um lateral direito? Sendo que foi o primeiro pedido dele. E o primeiro pedido porque vazou, foi pra mídia e todo mundo sabe que era o Byron Castilho. Já não faz sentido. Já é outro ponto de desconexão. Como que a gente tem contratações como, por exemplo, o Rodrigo Fernandes, outras contratações ano passado, que conseguem ter um ano de contrato, e o William Maranhão, que é um jogador reserva no Bahia, que foi muito mal na Copa do Nordeste, que foi muito mal no Campeonato Baiano, que está na Série B. Você não acerta por um ano de contrato. Você quer testar, que pra mim já não faz sentido a contratação do William Maranhão, deixando claro, mas você quer testar o cara e você que faz 3 anos de contrato. Você percebe que isso não tem lógica, isso não tem conexão, é uma falta de coesão absurda do nosso departamento de futebol.
É um departamento de futebol que traz um técnico com estilo X, traz jogadores com estilo Y. Não escuta todos os pedidos do técnico. E não escuta. Porque se escutasse, gente, ele pediu o Byron Castilho. Não é possível que o Bustos pediu o Byron pra jogar de volante. Não é possível. Ele pediu um lateral. E depois vai falar que o Byron, o Bustos não pediu nenhum lateral. Então, já não faz sentido. É um projeto de futebol que começa com Carille e vai pra Bustos. Já não é muito a mesma coisa. É um projeto de futebol que fala que é um futebol ofensivo, mas aposta muito em reatividade. É um projeto de futebol que fala que era uma disruptura em 2021, mas que mantém o mesmo corpo técnico definitivo, Marcelo Fernandes e toda a galera dele ali em volta. Como é que você vai ter uma reforma se você mantém os mesmos caras à volta do técnico? Você acha que o Marcelo Fernandes não pode chegar no Bustos e falar, não coloca o Pirani não, que comigo ele quase não jogou. Você acha que isso não acontece? Isso pode acontecer, meus queridos. Isso pode, não tô falando que acontece também. Tô falando que isso pode acontecer. Eu dei exemplo o Pirani. Marcos Leonardo, pode acontecer. Outros garotos, pode acontecer. Se esses caras têm rusgas com quem tava lá, você quer refazer a parte técnica, você tem que tirar os caras antigos. E não se tira do Santos. No Santos você se dá espaço para ídolos que podem parecer intocáveis e não se mudam. Você não tem como mudar o protocolo de futebol, mudar a cultura de gasto do time, como é feito, como é planejado, para ser uma coisa profissional, como o Rueda prometeu na sua campanha, se você só se aposta em ídolos e se salienta em perfis que você vê claramente que não estão seguindo um perfil técnico. Isso é uma coisa preocupante. Isso é uma coisa assustadora. Para mim, hoje, eu falo sem peso na consciência, o maior problema do Santos e que fez o Santos chegar nesse ponto é o projeto de futebol. Senhores, foram 4 técnicos. Ariel Holan, vamos começar, né? Cuca, Ariel Holan, Diniz, Carille e agora Fabian Bustos. 5 técnicos. Os 5 têm perfil diferente. Os 5. Entre eles, o Cuca saiu do Santos e foi campeão no Atlético Mineiro. Ariel Holan saiu do Santos e foi campeão no México. O Diniz é o Diniz. O Carille saiu do Santos sendo pro Atlético Paranaense e já está contratado. Bustos, antes de vir pro Santos, ganhou o Equatoriano 2 vezes, uma vez com o Delfim, que nunca foi campeão e ele tirou da segunda divisão, e semifinalista da Libertadores. E aí eu te pergunto, com tudo isso, o problema é o técnico? Todos esses técnicos que ganharam tudo isso, chegaram no Santos e desaprenderam? Meus amigos, pra mim tem algum problema lá dentro. Um vício de jogador, também, óbvio, alguma coisa tática, alguma coisa de confiança, psicológica, mas alguma coisa no projeto. E isso, pra mim, hoje é o maior problema do Santos. Maior do que técnico. Porque você pode trazer técnico. Mas se o técnico tem um problema externo a ele e é um problema no futebol, não é só o técnico que resolve. Tá bom? É isso, meus queridos. Queria mandar um abraço, um beijo pra todo mundo aí que tenha dado apoio pro canal nesses últimos dias. Muito obrigado mesmo, de coração. Peço que vocês compartilhem, deem like, se inscrevam aqui no vídeo. Muito obrigado. E agora eu fui.